Pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre momento de uma força, beleza? Um assunto muito importante dentro da isostática. Então bora lá. Momento de uma força em relação a um ponto. Momento mede a tendência de uma força F em rotacionar um corpo em torno de um eixo. Então, gente, se eu tenho um valor de momento cada vez maior, quer dizer que a tendência de uma força em rotacionar o corpo é maior ainda. Tudo bem? Definindo o momento m0 como o produto vetorial de R e F, temos. Galera, eu coloquei essa fórmula aqui. Vetor m0 é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. Certo? Vai estar passando agora aqui na videoaula uma imagem que eu coloquei aqui para vocês de uma figura oval, que está sendo aplicada uma força na extremidade dela. E queremos descobrir o momento dessa força em relação ao centro dessa figura, que vamos denominar de O, um certo ponto O. E queremos descobrir o momento dessa força em relação a esse ponto O. Para isso, para descobrir o momento, como é que vamos fazer? Vamos multiplicar o vetor R, que seria o vetor posição do ponto que está sendo aplicada a força, em relação ao centro dessa figura. E vamos também multiplicar o vetor F. Fazendo esse produto vetorial, vamos encontrar o vetor momento. Beleza? E se vocês forem parar para ver, essa força tenderia a rotacionar esse objeto no sentido o quê? Anti-horário, né? Beleza, agora voltando aqui, vamos ver. Coloquei uma observação sobre essa fórmula. Tal fórmula é utilizada para determinar as componentes retangulares do vetor m0 nos eixos ordenados x, y e z. Então, o que eu estou falando aqui? Quando formos efetuar essa multiplicação, o que vamos obter? As coordenadas do vetor momento no eixo x, no eixo y e no eixo z. Beleza? Vocês vão perceber também em videoaulas futuras que a partir dessas coordenadas vamos poder descobrir o módulo do vetor momento. Beleza? Não apenas só as componentes dele em cada um dos eixos. Certinho? Vamos prosseguir aqui então. A direção e o sentido do vetor m0 serão definidos respeitando as regras do produto vetorial apresentadas anteriormente. Galera, quando ele fala aqui de regras do produto vetorial, quando se diz respeito à direção e o sentido, ele está falando da regra da mão direita, que eu mostrei para vocês. Utilizando a regra da mão direita, somos perfeitamente capazes de descobrir a direção e o sentido de um vetor que é resultante de um produto vetorial. Certo? Nesse caso, o vetor que é resultante de um produto vetorial é o vetor momento. Portanto, para descobrir a direção e o sentido do vetor momento, utilizamos a regra da mão direita. Contudo, é possível também determinar o módulo do vetor m0 em função do ângulo θ. Esse, ou seja, o ângulo θ, é o menor ângulo formado entre as linhas de ação do vetor posição R e a força F. Utilizando a regra do produto vetorial, temos... gente, eu coloquei essas duas formulazinhas aqui. Vocês se lembram que essa fórmula eu já tinha apresentado para vocês nas videoaulas passadas sobre produto vetorial? E o que ela fala? Que para a gente poder descobrir um módulo de um vetor, que é resultante de um produto vetorial, o que devemos fazer? Pegar o módulo de um dos vetores e multiplicar pelo módulo do outro vetor. E multiplicar pelo seno de θ. Novamente, θ é o menor ângulo formado, nesse caso, entre os vetores R e F. Beleza? Mas, gente, também temos outra forma de calcular o módulo do vetor momento, que é o quê? Essa daqui, que nos diz que o módulo do vetor momento é igual ao módulo da força F vezes D. Gente, e esse D é uma distância perpendicular, que vai partir do ponto O, ou seja, do ponto em que queremos aplicar momento, e vai até a linha de ação da força F.
E essa distância tem que formar um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Beleza? Vai ser mais ou menos assim. Vamos dizer que temos uma figura aqui circular. E eu tenho uma força aplicada bem aqui na extremidade desse círculo. E eu quero descobrir o valor do momento dessa força em relação a esse centro aqui, o centro da figura, que eu vou chamar de O. Só que eu quero calcular o momento dessa força em relação ao ponto O, utilizando essa fórmula aqui. Então, o que vamos ter que fazer? Vamos pegar o módulo do vetor F e colocar aqui. E pegar essa distância chamada D. Essa distância é uma distância que vai partir do ponto O e vai até a linha de ação da força. E essa distância tem que formar um ângulo de 90 graus em relação à linha de ação da força. Então, olhando aqui na figura, o que vamos ter que fazer? Traçar a linha de ação dessa força, que seria mais ou menos essa daqui. E eu vou traçar essa distância D, que vai formar 90 graus com a linha de ação da força. Nesse caso, seria essa distância aqui, ó, 90 graus, que por coincidência iria coincidir com o raio dessa circunferência. Mas eu poderia ter um outro caso, que seria mais ou menos assim. Ó, gente, vamos dizer que eu quero calcular o momento dessa força em relação a esse ponto O. Então, como é que vamos efetuar? E utilizando essa fórmula aqui, beleza? Então, o que vamos fazer? Vamos pegar o módulo dessa força e colocar aqui. Agora, precisamos saber dessa distância D, que é uma distância que vai partir do ponto O e vai até a linha de ação da força, formando um ângulo de 90 graus com essa. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Traçar a linha de ação dessa força. E eu vou pegar uma distância que vai formar 90 graus com a linha de ação da força. Essa distância tem que partir do ponto O. E eu percebo que eu vou ter que utilizar essa distância aqui, ó, que apenas ela vai formar um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Então, para calcular o momento dessa força em relação ao ponto O, utilizando essa fórmula, eu vou pegar o módulo dessa força e multiplicar por essa distância aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Beleza? Assim se acha o momento dessa força em relação ao ponto O nesse caso. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Por favor, deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas se vocês não tiverem gostado ou viu algum erro no vídeo, pode dar um dislike, mas também comenta ali embaixo o erro que você viu, para a gente poder melhorar os vídeos e trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. Também pode estar acessando a descrição do vídeo, vocês vão achar o sumário com as partes mais importantes do vídeo. Beleza? Também deixe nos comentários alguma dúvida que porventura surge durante o vídeo. A gente pode estar respondendo vocês, beleza? O mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo.